Neste primeiro painel, intitulado "Um Mundo em Mudança", vamos suscitar questões e procurar algumas reflexões junto dos nossos convidados. Sabemos que a mudança é algo permanente no mundo como conhecemos, mas o padrão que temos observado nos últimos anos é diferente. As mudanças agora obedecem a um ritmo muito mais acelerado e estamos perante riscos e ameaças que julgávamos há pouco extintas. As crises financeiras sucedem-se, a economia sofre desafios diversos. Da tecnologia à demografia, as democracias ocidentais degeneram, o terrorismo torna-se global e adquire uma implantação quase institucional. As intervenções militares ocidentais no Médio Oriente e Norte da África redundam em caos agravado e descredibilizam-nos. O crescimento económico encontra-se ameaçado, mas anuncia-se para breve uma nova revolução industrial, com a robotização e a consequente desvalorização do fator trabalho. Do ponto de vista geopolítico, assistimos hoje a um novo redesenhar da ordem global. Vamos também falar do papel de Portugal no mundo, que se adivinha como não eurocêntrico. E no espaço da lusofonia, das relações ao Ocidente, mas também ao Oriente, nomeadamente a China, função da qualidade dos nossos convidados hoje aqui presentes, vamos já dar início à conversa. Começaria pelas senhoras, professora Raquel Vaz Pinto, muito bom dia. Obrigado por estar aqui. Vamos falar de riscos globais. Depois das preocupações numa primeira fase, a seguir à crise de 2008, vieram as preocupações com as questões de desigualdade e instabilidade social numa segunda fase. Entramos em 2015 numa terceira fase de riscos eventualmente mais sérios, os riscos geopolíticos. A minha questão é esta. Começámos a percepcionar o risco das questões sociais porque não resolvemos cabalmente as questões económicas e agora, como não resolvemos nenhum dos anteriores, vamos ter conflitos, guerras, é assim? Isto não sei se está a funcionar, está? Tá. Bem, antes de mais, eu queria imenso agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, de alguém que não tem... de alguém que só tem uma, do ponto de vista da militância, não tenho militância política, aliás, a minha única militância afetiva e incondicional é aquela que tenho com o Sport Lisboa e Benfica. E aqui parece-me que estou muito bem. Do ponto de vista político, eu penso que, sem dúvida, este painel, esta grande questão de fundo, é talvez, tendo em conta o impacto da globalização, tendo em conta o mundo deste século XXI em que nós vivemos, é um mundo realmente em mudança. Mudança é essa que, como o moderador deste painel nos apresentou, é de facto uma mudança que por vezes nos surpreende, nos ultrapassa e nos esmaga. Nós vivemos num tempo em que nunca tivemos tantos factos, tanta informação e, ao mesmo tempo, temos tanta dificuldade em formular, em pensar, em primeiro ter tempo para pensar e, em segundo lugar, sermos capazes de formular e, sobretudo, de pensar estrategicamente, ou seja, pensar a médio e longo prazo. Quando nos preparávamos para este painel, o engenheiro Vítor desafiou-me a pensar justamente sobre um slide do World Economic Forum que trazia justamente esta questão. Ou seja, o século XXI será um século de maior conflito, de maior tensão. E isso fez-me lembrar um relatório de uma instituição norte-americana, da qual eu gosto muito, que é o National Intelligence Council, ou seja, foi um conselho criado por iniciativa presidencial, com toda uma série de cérebros para pensar sobre as tendências do futuro. E no seu último relatório, que obviamente aqui entra em alguns dos aspectos que foram levantados pela pergunta inicial, temos várias perspectivas. Primeiro, no mundo há uma enorme difusão de poderes, ou seja,
Há Estados, de facto, muito fortes, Estados ditatoriais como a China, há Estados extremamente fracos, extremamente frágeis e há, ao mesmo tempo, toda uma série de atores a nível subnacional, transnacional, intergovernamental, que, de certa forma, levam a esta difusão de poder. Depois, por outro lado, também temos uma enorme tendência, não tanto para os blocos regionais, eu penso que em relação à Ásia a questão dos blocos regionais é muito complexa, mas uma tendência para o multipolarismo, ou seja, vários polos de poder. E depois, por último, aquilo que me parece ser o aspecto aqui mais relevante, um enorme stress do ponto de vista dos recursos hídricos, recursos energéticos, tendo em conta que as previsões apontam para, em 2030, a população mundial chegar aos 8,3 bilhões de pessoas. Com este contexto, e relacionando a questão do conflito, nós, sem dúvida, hoje em dia, o século XXI, eu acho que essa é talvez de todas as ótimas questões colocadas pelo Vítor, aquela à qual eu consigo responder de forma efetiva é: o século XXI não vai ser um século eurocêntrico. Acho que essa é a única pergunta que eu consigo responder de forma inequívoca. Aliás, já não é. O que é que nós temos? Temos toda uma série de Estados que ou não funcionaram ou funcionam muito mal, os tais Estados falhados, ou agora, numa lógica mais do politicamente correto, os Estados frágeis. Temos também uma encruzilhada estratégica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, estão muito divididos entre o Atlântico e o Pacífico, e aqui, obviamente, a resposta é àquele que é o grande desafio estratégico dos Estados Unidos, que se chama China. Depois, por outro lado, em relação à ascensão deste colosso asiático, eu sou bastante cética à sua ascensão à superpotência, por toda uma série de razões, mas sem dúvida que a questão de fundo, ou aquilo que nos deve fazer pensar, é, independentemente do que possamos pensar do projeto europeu, se somos mais euroentusiastas, se somos mais eurocéticos, independentemente de todas estas questões, há um facto que é inegável, ou seja, a perda de relevância europeia no mundo, ou seja, a perda da relevância da Europa, faz com que haja também uma perda de relevância da agenda normativa, ou seja, a crescente irrelevância da Europa enquanto ator coerente, ator político, tem consequências sérias a nível da evolução e da promoção da democracia e dos direitos humanos a nível mundial. E esse é um aspecto que eu acho que todos nós devemos refletir. E isso também me leva a outra questão que está associada a esta inicial, que é, nós durante décadas falámos do Ocidente, falámos do mundo livre. O que é o Ocidente hoje em dia? É um bloco de poder? É uma geografia ou é um conjunto de valores? Ou seja, do ponto de vista da nossa perspectiva e da nossa forma de estar no mundo, como é que, enquanto portugueses, enquanto europeus e enquanto ocidentais, devemos encarar todas estas tensões? Mas penso que, por muitas razões, e aqui o Médio Oriente, mas não só, a própria Ásia nos mostra, nós estamos de facto perante uma situação de crescente instabilidade, de crescente tensão e um conflito entre várias ou diferentes formas de olhar para o Estado. Ou seja, temos Estados muito fortes, Estados extremamente frágeis e temos inclusive um movimento que, sendo pré-moderno, se intitula alegadamente Estado e alegadamente Islâmico. Ou seja, temos aqui várias formas de olhar para o papel do Estado e sendo que todas estas movimentações, todos estes fatores, justamente pela globalização, justamente por esta questão tecnológica que foi aqui falada, todas estas alterações têm consequências, ou seja, esta globalização, estes fenómenos internacionais não param nas nossas fronteiras, têm cada vez mais um papel ativo e um papel importante na nossa vida cotidiana. E essa seria a primeira questão. Primeira questão. Já nos deu aqui pistas relativamente à segunda, que era, não concorda, portanto, que estamos a entrar numa época de subglobalização. Ainda estamos na globalização. A tendência para a criação de blocos político-económicos regionais
que normalmente, depois de criados, funcionam em favor do centro, provocando, por norma, um efeito de esvaziamento das periferias. Há cada vez menos o lugar de pivô no palco das relações internacionais. Todos sabemos como é importante para Portugal esse papel. Vai Portugal conseguir, neste tempo de globalização ou subglobalização, gostava que nos explicasse se entende que vamos para a subglobalização ou não, se Portugal vai conseguir continuar a representar este papel de pivô no seio das relações da União Europeia. Eu acho que o mundo tem, se quiser, fases diferentes ou perspectivas diferentes. Eu acho que há algumas zonas do globo onde nós podemos aceitar a subglobalização e os blocos regionais que funcionam de forma mais eficaz. Outras em que temos claramente uma lógica mais da globalização e temos outras áreas do globo onde ainda não chegamos à globalização. Eu acho que eu veria o mundo como de uma forma talvez mais híbrida. Eu acho que talvez o melhor exemplo nesse aspecto tem sido, nós falamos muito na Ásia, falamos muito no Pacífico, mas se olharmos bem para a Ásia, temos alguma dificuldade em conseguir perceber o que é esta Ásia. Em primeiro lugar, é o continente mais heterogéneo do mundo, não é? Ao contrário da Europa. E temos aqui vários atores que são concorrentes entre si e vários atores que estão, obviamente, a tentar delimitar as suas esferas de influência. Temos, sem dúvida, blocos económicos como a ASEAN, mas depois também temos outros países em relação aos quais temos algumas dificuldades. Eu acho que, mais uma vez, aqui a China tem um papel pivô fundamental e acho que devemos olhar para todas estas realidades de forma, talvez, mais cautelosa, eu diria. No que toca a Portugal, sem dúvida que essa é uma pergunta que muitos dos meus alunos me fazem, que é, mas professor, então mas Portugal não é de todo uma grande potência, porque é que nós temos sequer que estar preocupados em ter uma política externa ou a ter uma política externa autónoma? Não é possível. E a minha resposta é que, sem dúvida, que é difícil, mas justamente porque não somos grande potência, temos que ter essa preocupação redobrada. Ou seja, uma grande potência, mesmo que adote uma estratégia que não corra muito bem, terá, obviamente, mais condições de sobrevivência. Os pequenos e médios países têm que ter, do ponto de vista daquilo a que se chama a intelligence, do ponto de vista de pensar estrategicamente, têm que ser ainda mais imaginativos. Eu acho que nunca faltou a Portugal capacidade e recursos de imaginação. Depois, talvez, o que nos falha é a implementação política dos mesmos, mas isso seria outra conversa. Do ponto de vista de política externa autónoma, eu acho que nós temos aqui várias hipóteses que são, obviamente, relacionadas com a nossa geografia. Ou seja, Portugal tem que continuar e tem que tentar, e todos nós temos que refletir muito sobre isto, tem que continuar a fazer a interligação, ou começar a fazê-la, se vocês forem mais céticos, a interligação entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Ou seja, fazer aqui o tal papel de pivô, esta palavra importante, que é aqui algo de extraordinário, seja ou não através da extensão da sua zona económica exclusiva, seja ou não através de uma tentativa de interligar estas regiões, até mais do ponto de vista militar. Nós hoje em dia, por exemplo, o fenómeno da pirataria que nós tendemos a associar às costas da Somália, hoje em dia temos muito mais ataques de pirataria no Golfo da Guiné e por aí fora. E Portugal pode, de facto, desempenhar aqui um papel interessante. E, como dizia o professor António Costa Silva, numa mesa redonda onde estive há pouco tempo, que nos dizia: o mar está no nosso ADN. Ou seja, pela nossa posição geográfica, pelo nosso papel histórico, o mar, seja ou não com a extensão da zona económica exclusiva, é de facto uma mais-valia e uma forma que nós temos muito importante de estar no mundo. Temos é que saber capitalizá-la e temos que saber pensar estrategicamente o que é que fazemos a este recurso e a esta situação geográfica que é tudo menos periférica se olharmos para a comunidade transatlântica. Do ponto de vista ainda da relação com os Estados Unidos e esta relação transatlântica, eu talvez destacasse que precisamos de conversar, precisamos de refletir mais sobre este acordo, esta parceria de comércio e investimento, ou seja,
que no fundo é a contrapartida à parceria Transpacífico do outro lado dos Estados Unidos. Temos que pensar melhor sobre ela, temos que refletir mais, pensar bem as questões laborais, as questões sociais, as questões económicas. E depois também, por outro lado, pensar o que é que nós, portugueses, queremos ou o que é que podemos fazer em relação ao nosso papel no mundo lusófono. É através da CPLP. O que é a CPLP? É um projeto lusófono, é um projeto cultural, é um projeto normativo. Há aqui um elemento de democracia e direitos humanos ou não. Todas estas questões relacionadas com a lusofonia, sejam através da CPLP ou não, parecem-me a mim muito importantes. Eu acho que a entrada da Guiné Equatorial deve fazer a todos pensar sobre o que é que nós, portugueses, queremos deste projeto. E o que é que, talvez ainda mais importante do ponto de vista de poder, o que é que o Brasil quer fazer com a CPLP? E acho que essa é uma questão para nós importante e que nós temos, ou seja, no fundo nós temos que refletir e temos que participar. E muitas vezes, e por razões profissionais, tive que estudar durante os últimos inquéritos dos Transatlantic Trends, não sei se conhecem, é um inquérito anual que é levado a cabo pelo German Marshall Fund dos Estados Unidos e que tem cerca de uma década, 10 anos, de estudos sobre o que é que as sociedades, e Portugal aqui está incluído, pensa sobre o internacional, sobre as questões internacionais. E devo-vos dizer que quando comecei o estudo, eu estava cética a pensar, será que nós pensamos sobre o internacional e pensamos de forma coerente? E para mim a grande surpresa, há de facto opiniões muito concretas e muito coerentes sobre a forma de Portugal estar no mundo. Somos, dos povos europeus, os mais transatlânticos. Gostaríamos que a Europa tivesse um papel mais ativo no mundo, embora sejamos céticos do modelo atual e temos uma péssima relação com a questão do euro. Portanto, há de facto matéria para pensar. E esta ideia de que os assuntos internacionais são muito complexos e as pessoas não percebem o que é que está a acontecer de todo. Se há algo que esta análise, estes inquéritos nos mostrou, é que as pessoas, a sociedade civil, não é a elite, não são os políticos, pensam de forma coerente. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que todos nós, nas nossas atividades profissionais, devemos fazer este papel de promover esta discussão. Nós discutimos e conversamos pouco sobre estas questões estratégicas fundamentais. Eu não resisto a colocar-lhe uma questão que tinha reservado aqui para o Dr. Carlos Veiga, relativamente à presença dos Estados Unidos no Atlântico. Temos agora o recente caso da redução da presença militar dos Estados Unidos na base das Lajes, mas também temos observado fenómenos como o afastamento de parceiros estratégicos como a Nigéria e Angola, a nível da relação de trocas comerciais por via da autossuficiência energética dos Estados Unidos. Como é que vê os Estados Unidos ainda não chegaram a uma conclusão do que é que pretende para o Atlântico? Ainda estão nessa fase? Eu acho muito honestamente que eu acho que era evidente que de há uns anos para cá era evidente para quem acompanha as relações internacionais que o desinvestimento norte-americano em relação à Europa era evidente. Ou seja, se sem dúvida o que a mim me parece que aqui alterou, eu acho que quando o presidente George W. Bush dizia que ia desinvestir, nós não fazíamos grande caso, mas obviamente quando foi, sobretudo nos primeiros anos em que Obama ainda estava envolvido em toda a sua áurea quase messiânica, em que a palavra burden sharing, partilhar o fardo, não é? Tornou-se ela cada vez mais concreta. Eu acho que os Estados Unidos, neste momento, estão de facto numa enorme encruzilhada estratégica. Se o objetivo é manter a sua posição hegemónica, o facto de serem a única superpotência mundial, ou seja, o único país com capacidade militar de projetar as suas forças em qualquer ponto do globo, e obviamente também salvaguardar todas as rotas marítimas com o papel da sua marinha, que é um papel fundamental a nível internacional. Se o objetivo é esse, qual é aqui o grande desafio para os Estados Unidos? Qual é o único país que pode reunir recursos e vontade de desafiar essa liderança? É claramente a China. E, portanto,
todo este recentrar dos Estados Unidos no Pacífico, que isso sim tem sido feito através do Presidente Obama, embora as iniciativas anteriores do Presidente George W. Bush de aproximar a Índia, que é aqui um país fundamental enquanto contrapeso, ou possível contrapeso, todas essas iniciativas devem-nos obviamente fazer pensar. Ainda assim, eu acho que nós temos aqui margem de manobra, porque se é certo que o grande desafio está do outro lado dos Estados Unidos, e nós nunca nos podemos esquecer que os Estados Unidos têm estas duas identidades, o Atlântico e o Pacífico, nós obviamente por razões históricas e boas razões históricas encaramos os Estados Unidos como um país do Atlântico, mas há estas duas identidades. Se por um lado o desafio estratégico está no Pacífico, é no Atlântico que estão os melhores, os aliados dos Estados Unidos, e há aqui de facto uma comunidade de valores, ou de forma de estar, se quiserem, para sermos não tão grandiosos, que é fundamental. Esta dicotomia é muito bem expressa quando, por exemplo, nós confrontamos questões como o expansionismo ou revisionismo russo, quando olhamos para as questões do Médio Oriente, ou seja, não são os parceiros no Pacífico dos Estados Unidos que podem intervir com os Estados Unidos nessas regiões, são os britânicos, os franceses e por aí fora. Portugal, em todo este processo, eu penso que tem alguma margem de manobra, independentemente do futuro que a própria base das Lajes venha ou não a ter. E acho que essa condição atlântica ou euroatlântica, que deve ser complementar, não deve ser concorrente, acho que não podemos cair, às vezes, em alguns entusiasmos franceses da forma de olhar para os Estados Unidos, acho que ela deve ser complementar. Mas ainda assim, se me permite, para terminar, porque já sei que esta seria a nossa última questão, que tem muito a ver com esta questão do século não eurocêntrico e, sobretudo, com as nossas novas relações ou a nossa relação com estes blocos ou esta ascensão da Ásia. Eu devo confessar que, do ponto de vista de olhar para o internacional, nós temos que pensar, e sobretudo em matéria de alguns setores estratégicos para Portugal, devo confessar que para mim é incompreensível, do ponto de vista estratégico, por exemplo, que se entregue todo um setor, neste caso o setor energético, a um único investidor. Para mim, confesso-vos, do ponto de vista estratégico, é algo que me deixou totalmente perplexa e acho que temos que refletir sobre essa questão de uma forma muito mais séria. Ou seja, para além daquelas que são as nossas relações tradicionais, pela história, pela lógica, pela geografia, com estas novas realidades, como é que nós devemos lidar com elas, como é que o podemos fazer. E nesse aspecto, Portugal, e aqui temos que recorrer à história, se há algo na nossa história que nós fazemos bem, é abrir portas, é ser capaz de transformar e de interligar vários blocos e, sobretudo, de desempenhar o papel que falava de pivô, usando uma expressão que em inglês, desculpem, soa muito melhor, small is beautiful. Ou seja, esta ideia de que, justamente porque não somos grande potência, nós muitas vezes conseguimos desempenhar papéis e conseguimos cumprir objetivos que, se fosse uma grande potência, levantaria muito mais questões. E aí eu acho que pode ser uma margem de manobra para Portugal. Obrigado.